E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história, começando a semana 2 do PET 5. O assunto dessa semana trata de União Ibérica. O que foi essa União Ibérica? Lá no comecinho do PET, a gente começou a ver que Portugal e Espanha já chegou um momento que eles foram um único país. A Espanha, os reis espanhóis cederam um espaço de terra para a formação de Portugal, que depois consegue obter sua independência. Mas no século XVI, uma série de crises de sucessão, ou seja, faltava pessoas para ocupar o trono de Portugal, levaram então o rei da Espanha, Filipe II, a ocupar o reino de Portugal. Nesse momento em que Filipe II se torna rei de Portugal, acontece então o que a gente chama de União Ibérica. Os dois países passam a ser um único reino. E isso teve consequências aqui para o Brasil. A União Ibérica ela teve duas coisas, uma boa para os brasileiros e uma bem ruim. A primeira é que, sem a limitação do que é Portugal e o que é Espanha, o Tratado de Tordesilhas foi apagado, ou pelo menos foi ignorado pelas populações. Isso permitiu que os brasileiros fossem mais para o interior do Brasil, principalmente atrás dos índios, mas que também levou os brasileiros a descobrirem as minas de ouro, tanto em Minas Gerais quanto no Mato Grosso e Goiás. E a consequência ruim foi que, por conta das guerras que a Espanha vai se envolver contra a Holanda, é que os holandeses vão invadir o Nordeste brasileiro, vão ocupar a região e vão explorar o açúcar aqui do Brasil. Bom, explicar a primeira coisa que eu gostaria de explicar é essa parte negativa, porque essa parte da invasão holandesa no Brasil, ela tem consequências imediatas aqui. A Holanda, ela entra num processo de independência, ela era uma colônia espanhola e ela vai ter um apoio da Inglaterra para obter a sua independência. Bom, conforme ela vai ganhando a guerra em relação à Espanha, a Espanha então vai tirando os holandeses do comércio do açúcar aqui no Brasil. Vale a gente recapitular que Portugal, quando começa a explorar o açúcar aqui no Brasil, não tinha dinheiro para investir nos engenhos, que eram aquelas construções que transformavam a cana-de-açúcar em açúcar. Então contou com a ajuda dos holandeses, que ficavam com a maior parte do lucro do açúcar. Quando os espanhóis se unem a Portugal na União Ibérica, tirando os holandeses da jogada, os holandeses não vão aceitar, já que fizeram muito investimento aqui no Brasil para obter esses ganhos. E aí vão invadir, principalmente a capitania de Pernambuco. Lá estabelece uma sociedade extremamente avançada para a época, com liberdade religiosa entre as pessoas, uma convivência pacífica entre os colonos brasileiros. A gente já pode falar que é uma geração de brasileiros, já que a gente está pensando aí por volta do ano 620 aproximadamente disso, e os holandeses, que passou a gerar mais lucro para os brasileiros essa exploração. Entretanto, Portugal e Espanha viviam sem essa renda do açúcar. Essa união entre os produtores brasileiros e os holandeses permaneceu durante algum tempo e gerou algumas coisas positivas para aquela região específica. Por exemplo, houve um incentivo de empréstimos, reestruturação dos engenhos de açúcar, a modernização dos mesmos, gerando um açúcar de melhor qualidade, modernização da cidade de Recife, com, por exemplo, serviços como coleta de lixo, por exemplo, nas
nessas cidades, a construção de observatórios astronômicos, jardim botânico e um museu natural, além de um zoológico. Ou seja, os holandeses acabaram investindo aqui no Brasil. E por conta desse investimento que os holandeses fizeram aqui, é que eles permaneceram numa situação amigável com os brasileiros. E muito dessa política deve-se ao holandês Maurício de Nassau, que foi então nomeado como governador nas chamadas Índias Ocidentais pelos holandeses. A situação entre os brasileiros e os holandeses só vai começar a estremecer quando o Maurício de Nassau deixa o poder. O sucessor de Maurício de Nassau ele não vai ter a mesma credibilidade, e isso vai levar então os brasileiros a quererem expulsar os holandeses aqui do Brasil. Os holandeses precisavam obter lucro rápido, então aumentaram as taxas de impostos contra os brasileiros, levando então junto com as tropas portuguesas a duas importantes batalhas. Uma, a Batalha do Monte das Tabocas, e a outra, a Batalha dos Guararapes. Com a Batalha dos Guararapes, em 1654, os holandeses, então, decidem abandonar o território brasileiro e deixar, mais uma vez, Portugal administrar a área. Lembrando que a União Ibérica ela vai se cessar em 1640. Então, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estiveram unidos. Depois de 640, Portugal, através de uma série de batalhas contra os espanhóis, consegue mais uma vez obter a sua independência. Bom, gente, o vídeo de hoje é bem curto, não tem muita coisa para dizer. O texto que eu vou colocar e o texto do PET são bem explicativos para vocês fazerem as questões. Mas qualquer dúvida é só anotar e semana que vem vocês me perguntam, tá? Desejar para vocês um feliz Dia das Crianças, tá? Que vocês curtam esse descanso, mas sem deixar de fazer as atividades aí do PET, tá? E é isso, gente. Tudo de melhor para vocês. Qualquer coisa é só falar. Falou, gente. Até mais.